Oi pessoal, aqui é o professor Vitor Feitosa novamente para apresentar um guia de como fazer algumas tabelas e gráficos em Excel, como organizar figuras em um PowerPoint e montar a figura no final, tá ok? Não tem uma aula propriamente dita, o que eu vou mostrar para vocês está no próprio computador. Então, vamos começar com o Excel. No Excel, eu vou pegar um trabalho aqui, né, um gráfico que já está feito, um gráfico simples, de um só fator, 3 variáveis, controle, bag, estrôncio, onde eu vou ter 4 resultados por grupo, verde, azul e o amarelo, alaranjado, né? Como que eu faço as médias desses resultados? Então, normalmente você vai clicar aqui onde você quer que apareça a média, e aí você vai em FX, aí vai aparecer esse quadradinho aqui, e aí você vai clicar em média, ok, e vai selecionar quais resultados você quer que ele faça a média, segurando aqui com o botão esquerdo. Selecionei, dou ok, ele vai me dar a média. Então a média já está aqui, eu já tinha feito, né? E eu posso fazer de todos os grupos. O ideal é que faça primeiro a média de todos, depois o desvio padrão de todos, né? Como que eu faço o desvio padrão? Então, se eu quero colocar o desvio padrão aqui, eu vou lá no FX, né, para esse grupo verdinho, vou em desvipada ou desvipad em alguns computadores, dou OK, e aí vou selecionar de novo os mesmos resultados e dar o OK. Ele vai me dar o desvio padrão, eu posso diminuir ele aqui, OK. E aí eu vou ter minha média e meu desvio padrão para cada um. Né? O ideal é que faça de novo a média de todos primeiro, depois o desvio padrão, porque se você for fazer de um outro a média agora, o último que eu fiz foi o desvio padrão, o primeiro que vai aparecer é desvio padrão, tá? E aí, você tendo a média e desvio padrão desses grupos, você organiza dessa forma, então. Os grupos de um lado, média, desvio padrão, em inglês Standard Deviation, né? Média em inglês é mean. E aí coloca aqui, pode colocar com vírgula mesmo, do Excel brasileiro, né? E aí como que você faz esse gráfico? Você seleciona aqui, sem pegar o média, seleciona os grupos e os resultados das médias. E aí você vem em inserir. Eu vou fazer um diferente desse, né? Esse está de colunas, eu vou fazer um de barras. Gráfico de barras, pode selecionar o primeiro, barras agrupadas. Selecionei o primeiro, deleta esse série 1, a não ser que você queira escrever alguma coisa. E aí aqui você fez o primeiro gráfico, né? Idealmente, esse gráfico ele tem que ter o desvio padrão, que são essas barrinhas pequenas aqui, no gráfico cinza, né? com as colunas cinzas. Como que você faz para pôr o desvio padrão? Você vai clicar no gráfico e vai vir aqui em cima em Layout, onde tem ferramentas de gráfico. Vai em barras de erro, coloca incluir barras de erro com o desvio padrão. Ele vai colocar um valor fixo para todas as barras de erro, né, para todos os desvio padrão. Você clica nelas e aí você vai clicar com o botão direito nelas e vai em formatar barras de erros. Clicou em formatar barras de erros, vamos afastar aqui para vocês enxergarem melhor. Ele vai estar com desvio padrão de 1 para cima e para baixo para todos os grupos. Não é isso que eu quero o desvio padrão que a gente achou no trabalho. Então você clica em personalizado, especificar valor e aí vai aparecer esse valor de erro para positivo, valor de erro para negativo. Você simplesmente seleciona na mesma sequência, né, o desvio padrão tem que estar na mesma sequência do que você achou. Aqui você vem no de negativo, apaga e vai e seleciona novamente na mesma sequência, dá o OK, ele já vai te dar o desvio padrão de acordo com o que você tem aqui. O grupo do meio 2.9 desvio padrão menor, está aqui menor, e os outros maiores. Ok, terminei? Não terminei. Eu tenho que colocar, por exemplo, o que é esse resultado.
Eu vou em título dos eixos. Nesse caso, eu vou no título do eixo horizontal, que é o de baixo, né? Se fosse de coluna, seria no vertical. E aí eu vou clicar em título do eixo abaixo do eixo. E eu vou colocar lá. Qual é esse meu resultado? É de resistência de união à microtração. O dado vem em megapascal, que é MPa. A gente, pronto, terminei meu gráfico. Se eu quiser mudar a cor da coluna, eu vou aqui em formatar séries de dados, preenchimento sólido, e aí eu coloco, eu quero colocar verde. Ok, coloca verde, coloca cinza, coloca preto. Não é bom porque ele apaga o desvio padrão que está para dentro, né? O ideal é um cinza mais claro, um cinza mais escuro e assim por diante. Tá? Ok, fazendo um gráfico a partir dos resultados que você obteve. Agora eu vou mostrar como fazer um gráfico de porcentagem, né? Aqui a gente tem um outro gráfico tipo aquele que eu acabei de mostrar para vocês, né? Só que esse tem dois fatores. A gente vai ter fator 24 horas e 1 ano, e os grupos mais ou menos a mesma coisa, a organização. A diferença é que você vai ter que colocar os grupos. Então eu tenho aqui em laranjinha controle, análogos, VSG, VSG2F, VSG4F, VSG8F. E aí eu vou ter as médias do 24 horas e do 1 ano que eu obtive lá, que eu já fiz do jeito que eu mostrei para vocês. Faço o desvio padrão e organizo na mesma ordem. Então, se a primeira linha é 24 horas, essa daqui, o desvio padrão da primeira linha é do 24 horas. Se a segunda linha é do 1 ano, aqui são os desvios padrão do 1 ano. Ok? E aí, como que você faz? A mesma coisa novamente, você seleciona isso aqui tudo. E aí você coloca inserir gráfico de barras. E o primeiro tópico aqui de barras 2D. Vocês vão ver que vai ser praticamente o mesmo gráfico, só que sem o desvio padrão. Para eu colocar o desvio padrão, de novo, como é que eu faço? Eu venho aqui e layout, no final aqui à direita, barras de erros, clico barra de erro com o desvio padrão, ele vai dar uma barra de erro normal. E aí eu vou primeiro nas azuis, que são as do 24 horas, a primeira linha. Clico com o botão direito, formatar barras de erro, puxar para o lado aqui, personalizado, especificar valor. Apago do positivo e clico, seleciono da primeira linha, que é o do 24 horas, apago do negativo, seleciono os da segunda linha, que é os do 1 ano. De novo os da primeira linha, porque agora é só 24 horas. Aí dou OK, ele já vai aparecer lá. Só os de 24 horas para cima e para baixo. Clico agora no de 1 ano, faço a mesma coisa. Clico com o botão direito, formatar barras de erro, personalizado, especificar valor, apago, seleciono a linha de baixo para o positivo, apago do negativo, seleciono a linha de baixo para o negativo, dou OK, fechar e tenho o meu gráfico da mesma forma que a gente tinha lá. O que está faltando? Vitor, está faltando ao título de baixo, né? O resultado que eu tenho aqui. De novo a mesma coisa, título do eixo, se for o de baixo é horizontal, se for do lado é o vertical. Coloco aqui, escrevo o que eu quiser, microtração, MPa, seria resistência de união à microtração, né? A mesma coisa do outro. Vitor, tem um erro aqui, eu tô vendo uma vírgula nesse 10, 20, como é que eu posso tirar isso, né? Isso às vezes acontece. O que você faz? Você vem aqui em design, deixa eu lembrar, em design, não, você vem formatar a área do gráfico.
Aqui, botão direito, formatar eixo. Clica lá, botão direito, formatar eixo. Valores, ele vai estar automático. Eixo vertical, cruz automático, ok. Nenhuma escala, valores em ordem inversa. O que a gente vai colocar aqui é número e aqui. Clica, em vez de ter o vírgula, jogo da velha, clica só um, fechar, melhor forma, né? E assim por diante. E aí, vamos passar para o final do vídeo agora. Já mostrei para vocês. Falta um gráfico e eu vou mostrar para vocês no PowerPoint como é que faz. Como que eu faço, por exemplo, um gráfico para padrão de fratura? Esse é de um trabalho nosso que a gente está escrevendo, né? De uma aluna minha de iniciação. Por exemplo, eu tenho padrão de fratura adesivo, misto, coesivo e dentina, coesivo e resina. Eu tenho os grupos, 24 horas, 2 anos, 1 ano e assim por diante. E aqui o quanto que eu tive de fratura em cada grupo, né? No grupo controle 24 horas foram 9, controle 24 horas foram 9 adesivas, 11 mistas, 1 coesiva em dentina, 4 coesiva em resina. E aí eu vou simplesmente colocar o número, não preciso calcular a porcentagem, tá? Só a quantidade que eu obtive lá. Eu vou selecionar esse gráfico, essa tabela toda, e vou em inserir gráfico de barras. Pode ser de barras, pode ser de colunas. Quando tem muitos grupos é melhor que seja de barras, para ele ficar horizontal, não ficar inclinado ou vertical, o escrito. E aí, agora, em vez de eu selecionar o primeiro quadradinho, eu vou em barras 100% empilhadas, que são 100% em porcentagem. Na hora que eu clico, ele me dá automaticamente já as porcentagens, porque esse gráfico ele vai em porcentagem de 0 a 100%, né, os grupos, e aí eu posso mudar essas cores do jeito que eu quiser. Ok? É só clicar na cor. Eu quero trocar o vermelhinho, eu vou trocar, eu clico com o botão direito, formatar séries de dados, preenchimento sólido. Eu vou colocar um cinza bem clarinho aqui nele. Ok, coloquei um cinza. Pronto, já ficou cinza onde estava vermelho, né? E assim por diante você vai mudando cada um. Ok? Então, é assim que a gente faz para um gráfico que não seja... que ele seja de 100%, né? De porcentagem. Para finalizar o vídeo, o que vocês fazem com esses gráficos normalmente? Esse gráfico, ele não tem o valor estatístico, né? O resultado estatístico propriamente dito. Então, você dá um Ctrl C no gráfico, abre um PowerPoint, e aí você vai lá e dá um Ctrl V no slide do PowerPoint. Idealmente, você pode apagar o que teria descrito do slide. Aí você puxa o gráfico inteiro, ele vai ficar pequenininho quando você botar no PowerPoint, mas é só você clicar e ir aumentando o tamanho das letras, né? 24, aqui posso pôr 20, aqui eu quero o nome do grupo maior, vou pôr 28, aqui dá para pôr 24, e aí eu vou ter os meus resultados da mesma forma que a gente apresentou. E aí aqui eu posso vir em inserir caixa de texto e posso começar a colocar os meus Azinho, Ctrl C, Ctrl V, Bzinho, e assim por diante, que são os meus resultados da estatística. Depois que eu fizer isso, organizar do jeito que eu quero o meu slide, né, eu venho aqui em arquivo, salvar como, aí eu vou colocar na pasta carrossel, para eu salvar, exemplo, gráfico, vou salvar, em vez de eu salvar como PowerPoint, eu vou vir aqui em tipo e colocar JPEG, JPEG ou TIFF, que são formatos de figura, JPEG, salvar. Ele vai perguntar, você quer salvar todas as figuras, todos os slides ou somente o slide atual?
você clica em somente o slide atual. E aí, quando eu for lá na pasta carrossel, eu vou conseguir ver que eu tenho o meu gráfico como uma figura para eu inserir no artigo, né? Eu dou um Ctrl C, coloco Ctrl V no Word, ele vai aparecer essa figura já pronta. Ok? E aí é melhor do que salvar do Excel, é bem mais fácil quando você salva do PowerPoint. E para finalizar, eu posso colocar vários gráficos em uma mesma figura. Eu quero colocar esses gráficos, juntar aqui, colocar 2, 3 gráficos, não tem problema nenhum. Você vai diminuindo eles e coloca outro, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu quero colocar 2 gráficos, 3, 4, né? E aí você salva no final como figura do jeito que eu mostrei para vocês. E aí o ideal é que você preencha o máximo possível o slide, né? E além disso, é dessa forma que a gente faz para montar uma figura, né? Então aqui um exemplo, eu fiz uma figura com dois gráficos que eu montei, né? Um A e um B, eu coloquei esse A e B, porque seria figura 2A, figura 2B, uma mostrou o grau de conversão, outra mostrou uma propriedade mecânica, e assim por diante. Ok? E aí, assim, você pode também montar várias imagens, né? Por exemplo, uma figura de... Aqui. Você pode montar uma figura com várias imagens, por exemplo, de microtração, de microscopia. E aí você, no PowerPoint, você coloca as setinhas, um quadrado, indicações, números e assim por diante, né? Você consegue montar essa figura e depois é só salvar, vir aqui em arquivo, salvar como JPEG e você coloca o nome da figura e assim por diante. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa apresentação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos treinar. Obrigado.